meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos para mais um vídeo do nosso caminho de mesa floral? E no vídeo anterior, né, que foi o vídeo 4, eu parei com vocês na carreira 60, e agora nós vamos dar continuidade aqui com a carreira 61. Já trouxe ela aqui prontinha, então vamos lá. A carreira 61, eu tive uma diminuição de 3 pontos. Diminui aqui o quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui 25 pontos altos, tá? 25 pontos altos. Aqui o meu trabalhado. Meu trabalhado fiquei com um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado e um ponto lacê. Observem aqui, ó. Vamos esquecer esses 3 quadradinhos por enquanto. Observem aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 trabalhado, né? Aqui o primeiro quadrado alongado, aqui o ponto lacê. O segundo quadrado alongado e o ponto lacê último aqui, eu fiz em cima da pontuação. Olha aqui, pessoal, eu pulei 2 quadradinhos, ou seja, 2, 3, 4, 5 e fechei no sexto. Aqui o ponto lacê, sempre pulando 2, fechando no terceiro com ponto baixo. E pulando 2, fechando no terceiro com ponto alto, tá? Sempre assim quando for na pontuação. Então, depois do ponto lacê, eu fiz aqui 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, deixa eu ver quantos pontos altos que eu não me recordo. Eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos aqui também, tá, pessoal? 25 pontos altos. Depois dos 25 pontos altos, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Depois dos 8 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. E aqui o meu trabalhado. Fiquei aqui, depois do quadradinho, eu fiz um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado, um lacê e um quadrado alongado. Depois do meu quadrado alongado, deixa eu puxar meu fio aqui para não desmanchar meu trabalho. Depois do meu quadrado alongado aqui, pessoal, eu fiz aqui no final também 25 pontos altos. Esse eu me recordo certinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Exatamente 25 pontos altos. E concluí a carreira 61 com um quadradinho. Observem que aqui no final eu também tive a diminuição de um quadradinho. Ok? Concluindo aqui com um quadradinho e um quadradinho de sobra da carreira anterior. E agora a carreira 62. A carreira 62 eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz aqui 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos, tá, pessoal? 28 pontos altos. Observem que aqui, ó, eu peguei 5 pontos altos aqui dentro do quadrado alongado. Então, totalizando aqui 28, tá? Então, depois dos meus 28 pontos altos, eu fiz aqui um quadrado alongado. Fiz aqui 2 quadradinhos em cima do quadrado alongado da carreira anterior. Aqui também um quadrado alongado. 2 quadradinhos, também em cima do quadrado da carreira anterior. Um quadrado alongado. 2 quadradinhos, também em cima do quadrado da carreira anterior, e aqui um quadrado alongado em cima da pontuação. Então, ficou assim, ó, repassando, pessoal. Então, meu trabalhado ficou assim, um quadrado alongado, 2 quadradinhos, um quadrado alongado, 2 quadradinhos, um quadrado alongado, 2 quadradinhos e um quadrado alongado. Eu mostro assim pra vocês, tá? Pra vocês não se perderem. Às vezes eu posso errar alguma coisa, né? Mas olhando assim, vocês vão ter certeza do que eu estou passando. Depois do meu quadrado alongado aqui, eu fiz aqui, ó, 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4 quadradinhos.
um quadrado alongado, 2 quadradinhos em cima do quadrado alongado da carreira anterior e um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos aqui também, tá, pessoal? 28. E depois dos meus 28 pontos altos, eu concluí a carreira 62 com 2 quadradinhos aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 63. Na carreira 63, eu tive aqui uma diminuição de um quadradinho. Eu caminhei por 3 pontos de base, com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz aqui, pessoal, um total de 49 pontos altos, ó, aqui. 49 pontos altos. Observem que eu fiz pontos altos dentro do quadrado alongado. Como o quadrado alongado são 5 correntinhas, eu coloco 5 pontos altos dentro de cada um, tá? O importante é que eu some aqui 49 pontos altos. Depois dos 49 pontos altos, eu fiz aqui 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Depois dos 12 quadradinhos, eu fiz aqui, pessoal, olha aqui o tanto de pontos altos. Eu fiz aqui um total de 70 pontos altos, tá? 70, 70 pontos altos. Depois dos 70 pontos altos, eu fiz aqui 2 quadradinhos. Observem que aqui no final também me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, aqui também no final eu tive a diminuição, tá? Tive a sobra de um quadradinho. E aqui, ó, vocês podem observar que por 1, 2, 3, 4 quadrados alongados eu fiz pontuação. Como eu já expliquei pra vocês do lado de lá e também em outras carreiras. Aqui dentro, como o quadrado alongado são 5 correntinhas, 5 pontos altos aqui dentro, tá? Ó, dentro de cada. Eu tenho que totalizar aqui 70 pontos altos, tá, pessoal? Então, esse foi o final da carreira 63 e agora nós vamos para a carreira 64. A carreira 64, eu tive aqui um quadradinho de diminuição, ó. Eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, pessoal, eu fiz aqui um total de 61 pontos altos, 61, tá? 61 pontos altos. Depois dos 61 pontos altos, fiz aqui. Deixa eu puxar mais pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 quadradinhos. Depois dos 18 quadradinhos, eu fiz aqui 46 pontos altos. Aqui, ó, 46 pontos altos. E depois dos 46 pontos altos, eu concluí minha carreira 64 com 3 quadradinhos. E observem que aqui no final da carreira, eu também tive a diminuição de um quadradinho, tá? Então, tive no início e no final da carreira. Então, concluí aqui com 3 quadradinhos. E agora a carreira 65. A carreira 65, pessoal, eu tive aqui uma diminuição, ó. Diminui aqui também um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base, com pontos baixíssimos. Subi aqui com 5 correntinhas e fiz aqui, ó, um total, deixa eu ver se cabe aqui todo na tela. Eu fiz aqui um total de 35 quadradinhos, ó. 35 quadradinhos, quase que não cabe, ó. Olha aqui a diminuição. E aqui onde eu iniciei o quadradinho, ó. Fiz um total aqui de 35. Depois dos 35 quadradinhos, eu fiz aqui 4 pontos altos. E depois dos 4 pontos altos, eu fiz 21 quadradinhos. Uma carreira bem tranquila. 21 quadradinhos, tá, pessoal? Esse foi o final da nossa carreira 65. E observem que aqui, ó, no final, também tive a diminuição, ó. Me restou um quadradinho da carreira anterior. Carreira bem fácil, né? Bem tranquila.
Então, vamos lá. Agora, a carreira 66. A carreira 66, pessoal, eu tive aqui um quadradinho de aumento, ó. Com o quadradinho de aumento, eu totalizei aqui 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos aqui eu fiz um total de 61 pontos altos, 61, tá? 61 pontos altos. Depois dos 61 pontos altos, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 quadradinhos. 18 quadradinhos. Depois dos 18 quadradinhos, eu fiz aqui um total de 46 pontos altos, tá, pessoal? 46 pontos altos. E concluí minha carreira a minha carreira 66 com 3 quadradinhos, sendo que... Eita, tô pra derrubar meu celular aqui, pessoal. Peraí. Então, aqui, ó, terminei... Então, aqui foram 46 pontos altos e eu terminei minha carreira 66 com 3 quadradinhos, sendo que o último quadradinho aqui foi um aumento também. Então, tive aumento no início e no final da carreira de um quadradinho. E agora, a carreira 67. A carreira 67, eu tive aqui um quadradinho de aumento, tá, pessoal? Totalizando aqui 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui um total de 49 pontos altos, tá, ó? 49 pontos altos aqui. Depois dos 49 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3 quadradinhos. 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Depois dos 12 quadradinhos, eu fiz aqui um total, deixa eu pôr aqui bem certinho para vocês verem. Fiz aqui, ó, um total de 70 pontos altos, tá, pessoal? 70, 70. Depois dos 70 pontos altos, eu terminei minha carreira 67 com 2 quadradinhos. Observem que aqui no final da carreira, também tive um quadradinho de aumento, tá, pessoal? No início e também no final, um quadradinho de aumento. Essa foi a carreira 67 e agora nós vamos para a carreira 68. A carreira 68, pessoal, eu tive aqui um quadradinho de aumento, tá? Então, com o quadradinho de aumento, eu fiquei aqui com 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos. 28 pontos altos. Aqui eu fiz o meu trabalhado de quadrados e pontos lacê em cima da pontuação. Fiquei aqui com um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado, um lacê e um quadrado. O quadrado alongado é sempre pulando 5 de base e fechando no terceiro. E o ponto lacê sempre pulando 2 de base, fechando no terceiro, tá, pessoal? Como eu já expliquei para vocês em carreiras anteriores. Então, depois do meu trabalhado, eu fiz aqui 4 pontos altos. Opa, já eu derrubo o celular. Ah, já é a segunda vez. Eu não sei se eu vou conseguir gravar para vocês até o final aqui, assim, mostrando. Não sei, vamos ver. Sem colocar o trabalho na frente. Então, aqui, pessoal, continuando com a carreira 68, depois dos 4 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos, tá, pessoal? 19 pontos altos. Depois dos 19 pontos altos, fiz aqui 2 quadradinhos. Um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado e um ponto lacê, todos em cima da pontuação. E depois do ponto lacê, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos aqui também, tá, pessoal? 28 pontos altos.
E depois dos 28 pontos altos, eu terminei a minha carreira 68 com 2 quadradinhos. E observe que aqui no final também fiz um quadradinho de aumento. Então, tive um aumento no início e no final da carreira. E agora a carreira, deixa eu ver aqui, 69. A carreira 69, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos. Depois dos 25 pontos altos, fiz aqui o meu trabalhado. Um ponto lacei em cima da pontuação, um quadrado alongado, 2 quadradinhos, um quadrado alongado e 3 quadradinhos. Observem como foi feito, pessoal. Os 2 quadradinhos aqui em cima do quadrado alongado e os 3 aqui também, ó. 2 foram em cima do quadrado alongado. Olha aí como foi feito. Depois dos 3 quadradinhos, fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos. Depois dos 25 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Depois dos 8 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. Observem que 3 pontos altos foi em cima do quadrado alongado e o quadradinho também. Depois do quadradinho, fiz aqui o meu trabalhado. Um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado, um lacê, um quadrado, um lacê e um quadrado. O último quadrado em cima da pontuação. Depois do quadrado alongado, fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos aqui, tá, pessoal? 25. E finalizei a minha carreira 68, não, 69, me desculpem, carreira 69. Finalizei com um quadradinho aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 70. A carreira 70, eu tive um quadradinho de aumento. Então, com o quadradinho de aumento, eu fiquei aqui com 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos. Depois dos 22 pontos altos, fiz aqui um quadradinho, um ponto lacê, aqui um ponto lacê, depois do quadradinho, um ponto lacê. Aqui um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado, um lacê, um quadrado e aqui 2 quadradinhos. Observem, pessoal, que esses 2 quadradinhos eu fiz em cima do quadrado alongado, dividindo ele ao meio. Então, ficou assim. Depois dos 2 quadradinhos, deixa eu puxar mais pra cá, devagarzinho. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui. Aqui eu fiz um total de 31 pontos altos, tá, pessoal? Aqui, ó, 31 pontos altos. Depois dos 31 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Observem aqui, ó, aqui e aqui, eu fiz quadradinhos em cima do quadrado alongado, dividindo ele ao meio. Olha como eu fiz, os 8 quadradinhos. Depois dos 8 quadradinhos, fiz aqui um quadrado alongado e um quadradinho. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos. E terminei a minha carreira de número 70 com 2 quadradinhos. Aqui no final também tive um quadradinho de aumento, tá, pessoal? Então, fiquei aqui com 2 quadradinhos. Esse foi o final da carreira 70 e agora nós vamos para a carreira 71. A carreira 71, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do quadradinho,
eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos, tá, pessoal? 25 pontos altos. Depois dos 25 pontos altos, eu fiz aqui um quadradinho, um ponto lacê e 3 quadradinhos. Olha aí como ficou, pessoal. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz aqui um total, aqui, ó, um total de 46 pontos altos, tá? 46. Depois dos 46 pontos altos, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos aqui, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz o meu trabalhado. Um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado, um ponto lacê, um quadrado e um quadradinho. E depois do meu quadradinho, eu fiz aqui um total de 25 pontos altos, tá, pessoal? 25, e concluí minha carreira 71 com um quadradinho, aqui no final, sem aumento e sem diminuição também. Essa foi a carreira 71, e agora nós vamos para a carreira 72. A carreira 72, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos, tá, pessoal? 25 pontos altos aqui. Depois dos 25 pontos altos, eu fiz aqui um quadradinho, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também e um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos e 2 quadradinhos. E depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz aqui, pessoal, ó, uma quantidade aqui de 52 pontos altos, tá? 52. Depois dos 52 pontos altos, eu fiz aqui 2 quadradinhos. Um quadrado alongado, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos aqui. 25. E concluí aqui a minha carreira 72 com um quadradinho. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 73. A carreira 73, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui, pessoal, um total de 28 pontos altos, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não me enganei com 25, mas eu creio que é 28 mesmo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, exatamente 28 pontos altos, né? É bom contar para não ter dúvidas depois, para não dar errado. Então, depois dos 28 pontos altos, eu fiz aqui 3 quadradinhos. Observem que os 2 primeiros quadradinhos foi em cima de um quadrado alongado da carreira anterior. Então, fiquei aqui com 3 quadradinhos. E depois dos 3 quadradinhos aqui, eu fiz um total de 55 pontos altos, tá, pessoal? 55 pontos altos. Depois dos 55 pontos altos, 2 quadradinhos. 7 pontos altos. Aqui eu fiz um quadrado alongado em cima da pontuação. Depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2, 4, 6, 8, 10. Exatamente 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, um quadradinho.
2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também e um quadradinho. Observem que 3 pontos altos e o quadradinho eu peguei em cima do quadrado alongado da carreira anterior. Depois do quadradinho, eu fiz um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos aqui também, 28 pontos altos. E concluí minha carreira 73 com um quadradinho aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 74. A carreira 74 eu tive um quadradinho de diminuição. Eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, pessoal, eu fiz aqui um total de 28 pontos altos. 28 pontos altos. Depois dos 28 pontos altos, fiz aqui um quadradinho, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado e aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho e um ponto lacê. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui um total de 55 pontos altos, ó, 55 pontos altos aqui. E depois dos 55 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui, 28 pontos altos, aqui, ó, 28 pontos altos. E concluí a carreira 74 com 2 quadradinhos. Aqui no final eu não tive aumento e nem diminuição, tá, pessoal? No início da carreira eu tive a diminuição, no final não. E agora a carreira 75. Bom, pessoal, infelizmente eu não consigo jogar o trabalho mais pra cá, tá? Por causa do meu espaço. Então, agora eu vou ter que jogar ele aqui na frente. Mas, para que vocês possam ver a pontuação, eu vou colocar a mão na frente, tá? Infelizmente, eu não consigo mais. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu ver que carreira paramos, né? Carreira, deixa eu dar uma olhada. Carreira 75. A carreira 75, eu tive aqui uma diminuição de um quadradinho. Eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos aqui, tá? 25 pontos altos. Depois dos 25 pontos altos, eu fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 pontos altos aqui, 34. E depois dos 34 pontos altos, eu fiz aqui um quadradinho e um ponto lacê em cima da pontuação. O ponto lacê é sempre pulando 2 de base e fechando no terceiro, tá, pessoal? Aqui sempre 3 correntinhas. Depois do meu ponto lacê, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, 7 pontos altos, um quadrado alongado e um ponto lacê também em cima da pontuação. Depois do ponto lacê, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui 25 pontos altos, 25.
E concluí a minha carreira 75 com 2 quadradinhos. Aqui no final eu não tive a diminuição e nem o aumento, tá, pessoal? Terminou reta com a carreira anterior. Então, terminei a carreira 75 com 2 quadradinhos. E agora a carreira 76. A carreira 76, eu tive um quadradinho de diminuição. Eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos. Depois dos 25 pontos altos, eu fiz aqui um quadrado alongado e um quadradinho. Depois do quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho, um quadrado alongado e um ponto lacê. Depois do ponto lacê, 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz um quadrado alongado e um ponto lacê em cima da pontuação. Depois do ponto lacê, pessoal, deixa eu contar aqui que eu não me recordo. Eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 pontos altos aqui, tá? 31 pontos altos. E depois dos 31 pontos altos, 2 quadradinhos. Pra cá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui. E eu concluí minha carreira 76 com 2 quadradinhos. Observem que aqui eu tive a diminuição também, tá, pessoal? Então, aqui no final da carreira, eu tive um quadradinho de sobra. Finalizando com 2 quadradinhos e um quadradinho de sobra. E agora a carreira 77. A carreira 77, eu tive um quadradinho de diminuição. Eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui, tá, pessoal? 19. E depois dos 19 pontos altos, 2 quadradinhos. Dois, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos aqui, tá? 25. E depois dos 25 pontos altos, fiz aqui um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadradinho. Lembrando que o primeiro ponto lacê foi em cima da pontuação. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 2 quadradinhos. 7 pontos altos aqui. Um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadrado alongado. Observem que o último quadrado alongado aqui eu fiz em cima da pontuação também. Olha aí como ficou, pessoal. Depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho. Depois do meu quadradinho, deixa eu ver quantos pontos eu fiz aqui, pessoal. Então, aqui, ó, depois desse quadradinho, eu fiz aqui um total de 46 pontos altos, tá? 46 pontos altos. Observem que aqui, ó, eu peguei dentro do quadrado alongado, tá, pessoal? Sempre 5 pontos altos aqui dentro, tá? Conforme eu já expliquei pra vocês, porque o quadrado alongado tem 5 correntinhas. Então, totalizei aqui 46 pontos altos.
Depois dos 46 pontos altos, eu fiz 2 quadradinhos e finalizei aqui nos 2 quadradinhos a minha carreira 77. Observem que aqui no final também eu tive um quadradinho de diminuição. Então, concluí a carreira com 2 quadradinhos e um quadradinho de sobra da carreira anterior. Essa foi a carreira 77 e no próximo vídeo, que será o vídeo 6, eu volto com vocês com a carreira 78. Então, até o próximo vídeo, pessoal!